Galera, voltamos com a parte 2 da continuação do anime Kage no Jutsu Ryokusha. Para alguns, The Eminence Shadow, para outros, o famoso Shadow Guard. E claro, em troca dessa minha bondade benevolente, eu peço para que você deixe o like para ajudar o canal. E também comente se você quer a parte 3 ou se você quer que eu pare de fazer vídeo. Os dois estão valendo. E para saber quando vai sair a parte 3, você deve se inscrever no meu, no seu, menos no dele, humilde canal. Muito obrigado e bora pro vídeo. O capítulo começa mostrando para a gente que Claire e Cid estão andando pela cidade sem lei, enquanto alguns vendedores tentam insistentemente vender coisa para eles, como um rato defumado ou umas plantinhas saborosas. Claire diz que essa cidade faz jus ao nome e não há ordem nenhuma neste lugar. Cid diz que essa cidade é maior do que ele pensava e pergunta para sua irmã se aquelas 3 torres ao longe é a fortaleza do inimigo. Ela diz que sim, que as 3 torres ao longe são as torres negra, branca e carmesim, e cada uma delas tem a sua própria área e influência. E a torre que eles estarão invadindo é a torre carmesim, que vive a vampira de sangue. Porém, antes eles têm uma reunião estratégica e é para lá que eles estão indo no momento. Cid pede para Claire parar de puxar ele, que ele pode andar sozinho. Ela diz que nem pensar, que se ela não puxar ele desse jeito, ela tem certeza que ele vai se perder ou alguém malvado irá sequestrá-lo. Quando ela termina de dizer isso, um comerciante tenta vender 12 escravos para eles, onde Claire responde: viu só? E Cid cumprimenta falando que vai ficar bem, que ele não é uma princesinha, por favor, me solta. Ela diz para eles irem embora, que pessoas fracas como eles ali são transformadas em escravos neste lugar. Cid sente que já viu eles antes, mas deve ser só a imaginação dele e deseja que eles encontrem bons domas. Esse Cid é demais, gente. Ele nem lembra que rebocou esses 2 caras no torneio, que eles só estão ali por causa dele. A cena é cortada para Cid pensando como a lua de hoje é horripilantemente avermelhada e que isso é outra coisa que não existe em seu antigo mundo. Ele diz também que sua irmã está na reunião estratégica dela e pediu para ele ficar parado, mas uma breve caminhada não deve fazer mal e ele tem coisas que precisa fazer. Enquanto Cid anda, um habitante da cidade tenta roubá-lo, onde automaticamente Cid o rouba de volta e diz olho por olho e roubo por roubo. Ele fica fascinado que pegou 40 mil ienes e que pode ficar rico só andando por aquela cidade sem lei, e que ele vai continuar aumentando a poupança dele assim para ele ser capaz de satisfazer sua encenação como a eminência das sombras no futuro. De repente acontece um ataque gol na cidade. Cid fala que está na hora de agir como um mob e fugir, porém alguns cidadãos em vez de correr vão para cima do gol, dizendo que está na hora de aliviar o estresse. Enquanto eles espancam o gol por puro prazer, Cid compreende como funciona a cidade, que é realmente uma cidade sem lei, e que isso já é comum por aqui. Uma cidade manchada de sangue e massacre, e agir como um mob lá pode fazer chamar a atenção demais. Então ele vai agir como um garoto misterioso que ri de maneira suspeita enquanto a selvageria corre à solta. Após os figurantes pensarem que aniquilaram o gol, eles viram de costa e vão embora. O gol se levanta e dilacera os habitantes, enquanto Cid apenas Por causa de sua risada, o Gol percebe a presença de Cid e vai pra cima dele, e antes de Cid tomar uma reação, o Gol é fatiado. Ele é apresentado para a gente a nova personagem desse arco, Mary. Ela fala que isso é ruim, que a lua vermelha se ergueu e o alvoroço irá começar. E fala para Cid fugir e não ficar parado, enquanto Cid... E quem seria você? Ela diz que é a caçadora de vampiros mais antiga, aquela que tem caçado a rainha de sangue. Muitos Ghouls apareceram de repente atacando outro jovem, um espadachim mágico. Mary fala que para ele se afastar, que ela vai cuidar disso. Cid após o seu diz, alvoroço, caçadora de vampiros mais antiga. Todas essas palavras me deixam animada e parece que vai ser o começo de um grande evento. Então, se transformando em sua persona de Shadow, ele diz que também irá participar deste banquete sangrento. Claire, após sair da reunião, percebe que a cidade está um caos. Procurando por Cid, ela pergunta para um cidadão se viu o garoto de 15 anos de cabelo preto por aqui. Ele diz como é que ele vai saber dessa merda e aposta que ele virou comida de Gol. Claire dá um tapa no figurante gritando não diga isso. Ela se pergunta onde Cid foi e não tem como ele ter sido comido. Após ela ver um Gol comendo uma pessoa, ela automaticamente apaga o Gol. E ela pensa que a pessoa que estava sendo comida era Cid, por causa do cabelo preto. Onde ela agarra a cabeça e grita porque ela trouxe ele para este lugar. E pede, por favor, que ele perdoe ela. Uma voz aparece dizendo se ela está procurando um jovem de cabelo preto. A voz se revela dizendo que é Mary, a caçadora de vampiros mais antiga. E pergunta se está procurando um jovem de cabelo preto. Pode ser um dos 2 que ela tem em mente. Claire pergunta se viu Cid em algum lugar. Mary diz que pode ser um dos 2 que ela viu. Que um era um jovem que ficava rindo na frente dos Gol ensandecidos,
onde Claire diz que seu irmão não ri dessa maneira nojenta, e o outro é um espadachim mágico comum e que infelizmente ele foi levado pelos subordinados da Rainha de Sangue e que ela não conseguiu chegar a tempo para salvá-lo. Onde Claire afirma que esse é o seu irmão, ela pergunta para onde ele foi levado. Mary responde que ele foi levado para a Torre Carmesim, e ele provavelmente será transformado em oferenda para a Rainha de Sangue, e pede para elas trabalharem juntas, que assim ela pode fornecer mais detalhes. Claire diz que tudo bem e que fará o possível para salvar seu irmão. Enquanto elas estão a caminho da torre, Claire pergunta o que está acontecendo na cidade. Porém, Mary, antes de responder, pergunta o quanto ela sabe sobre vampiros. Ela responde que a única coisa que ela sabe é que eles estavam extintos há mais de 1000 anos. Mary diz que compreende, já que existem poucos registros atualmente. Porém, muito tempo atrás, as noites eram governadas por vampiros. Eles viam os humanos como simples ração. Então os humanos descobriram a fraqueza deles, e de puros caçadores, eles se tornaram presas. Se destruir o coração, eles morrem. Se eles não beberem sangue, eles não conseguem usar seus poderes. Se forem atingidos pela luz do sol, se transformarão em cinzas. Os vampiros, que eram conhecidos por imortais e grandes habilidades regenerativas, não podiam resistir às fraquezas e por isso a era do governo deles chegou ao fim. E justo quando os humanos estavam prestes a esquecer a existência dos vampiros, a Lua Vermelha surgiu. E 3 países foram transformados em ruínas de repente, pelas mãos da Rainha de Sangue, Elizabeth, e a sua espécie. Claire se assusta e diz: não é o que está acontecendo agora, então quer dizer que esse desastre vai se repetir? Mary fala que é isso mesmo, e que o alvorecer dos Ghouls é apenas a entrada desse evento, e que a lua vermelha durará 3 dias, e que o amanhã não virá até que termine, além de sua luz garantir grande força aos vampiros, e que o jovem que foi raptado será o sacrifício para reviver a Rainha de Sangue, porque parece que um sangue de jovens vivos com muita mana é necessário. Mary continua falando que eles têm até a lua ficar completamente vermelha e que seus objetivos são parecidos. O dela é subjugar Elizabeth e o seu é salvar seu irmão. Então pergunta se ela vai se juntar a ela. Claire responde que sim, se isso ajudar a salvar o irmão dela. Enquanto Claire diz que eles não têm tempo a perder e pede para Sid esperar ela, Mary ao fundo fala baixinho: estou chegando, minha rainha Elizabeth. A cena é cortada para a cidade, um caos, e uma jovem sendo atacada onde Shadow salva a jovem dizendo que seu nome é Shadow e que ele se espreita nas sombras e caça as sombras. E se ela não quer morrer, que fuja. O alvoroço acaba de começar. Sua amiga chega e pergunta se ela está bem. Ela diz que sim, e que foi salva por um homem chamado Shadow. Sua amiga fala: Shadow? Ela diz que ele é um chefe de um grupo de vilões que atacou a academia e destruiu um santuário, e eles fazem o que bem entende. E se ele está lá, ele provavelmente é a causa de todo o caos, onde sua amiga diz que ela está enganada e que Shadow está protegendo a todos, já que todos os Ghouls que estavam agora há pouco foram mortos. A cena é mudada para o quartel-general dos vampiros, com um assistente dizendo que as oferendas estão prontas, porém o vampiro diz que a lua vermelha ainda não está pronta e quando estiver completa a rainha será revivida. Ele pergunta como está indo a conquista da cidade. Seu assistente diz que está de acordo com o plano, porém eles encontraram 3 resistências localizadas e inesperadas. A primeira é a governante da Torre Branca, a Yoko Yukimi. A segunda é o governante da Torre Negra, o tirano Juggernaut. O vampiro diz: ah, então são eles, né? E fala para deixar eles fazerem o que quiserem, que isso não importa mesmo, pois eles não vão chegar até eles, e que a nossa vitória está certamente garantida, contanto que a rainha seja revivida, e o mundo logo ficará sob o nosso controle. Ele percebe que seu auxiliar disse 3 e pergunta: quem é o terceiro? Ele diz que não tem certeza, porém diz que aquele homem destruiu uma gigantesca quantidade de Ghouls sozinho e também radicou os reforços vampíricos. O nome dele é Shadow. Atualmente ele pode ser o que apresenta a maior ameaça para nós. E o capítulo termina com o vampiro dizendo: Shadow, né? Não importa quem seja, não vou deixar que fique no nosso caminho. E se você gostou da parte 2, não se esqueça de se inscrever para saber quando vai sair a parte 3. Obrigado por assistir, deixa o like e tchau!